Legal, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA. Em nome da FIA, agradeço a sua audiência. O tema de hoje é internacionalização de empresas durante e pós-pandemia e a professora convidada é Silvana Gomes. Esse tema, ele é uma parceria do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE, e o Progesa, que é o nosso núcleo de estudos avançados, que tem cursos e MBAs em sustentabilidade, inovação, direito digital, empreendedorismo, e faz parte do curso de diplomacia e empreendedorismo corporativo. A Silvana é professora de estratégia e internacionalização em marketing internacional e, assim como nós, desde o início da pandemia, a gente tem trazido aqui para vocês diariamente temas da administração, em que os nossos professores e especialistas apresentam cenários de um novo futuro para ajudar empresas e profissionais a redefinirem e redescobrirem os seus papéis nesse novo cenário que a gente está vivendo. E hoje não é diferente, porque ela já me falou que a intenção dela é essa mesma, ajudar o pessoal a se redefinir, redescobrir. Então, a gente tem 40, já estou sabendo, é 1 hora, né? Vamos dar 1 hora para ela hoje. Você tem aí no seu painel um campo que chama Q&A, e por lá você pode fazer as suas perguntas e depois eu retorno para mediar a sua pergunta com a professora. Então, professora, a palavra é sua. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Obrigada, Fabiane. Boa tarde a todas e a todos que vieram aqui me prestigiar. Eu espero não ser muito chata com vocês. Eu costumo ser bem animada e não usar uma linguagem tão formal, então já peço desculpas pela informalidade. Mas eu queria interagir um pouco com vocês, então eu vou procurar deixar umas ideias aqui com a minha apresentação e com alguns slides que eu juntei. E queria mesmo que vocês usassem a ferramenta do Q&A para me fazerem perguntas e assim a gente possa ter um debate aqui, eu possa interagir com vocês. Já vi pela lista de participantes que tem amigos queridos aqui e profissionais da área de internacionalização muito competentes e eu aceito críticas e sugestões também, né, sobre as minhas opiniões. E é muito bom ter vocês aqui nessa rede integrada de minimização dos efeitos da pandemia. Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu preparei uma apresentação. E ela começa com esse limãozinho, né? Se vocês pudessem falar, eu já ia perguntar para vocês se vocês acham que eu tenho notícia boa ou notícia ruim para contar, né? Eu já aviso que eu sou realista, né? Eu gosto de trabalhar com fatos. Eu aprendi isso na minha carreira acadêmica também. A gente tomar decisões amparada nos fatos e nos dados. E eu trouxe dados para vocês, na verdade é uma coletânea do que eu tenho visto de material em relação à pandemia, mas são dados confiáveis, né? São dados de instituições relevantes e estudos de economistas que são muito sérios. E eu preciso, num primeiro bloco, tratar do assunto do cenário que a gente está vivendo em torno dos negócios internacionais e quanto isso impacta o trabalho que a gente está fazendo. Agora, também aviso que tem um segundo bloco, porque, como eu disse, eu sou otimista e eu acredito, sim, que dá para fazer negócios internacionais durante a pandemia. Então, começando, a gente já sabe, esse aqui é um slide de um estudo que saiu essa semana da Euromonitor. A gente já sabe que a gente tem um cenário bem ruim, né? E comparado à crise
de 2008, a gente tem aí uma queda do PIB global bastante intensa, muito pior do que foi 2008. As previsões são de uma saída em V para a maior parte dos países, e aqui no Brasil, talvez um V um pouquinho estendido, né? A gente vai sofrer um pouquinho mais do que outros países. Mas também ninguém tem certeza sobre como vai ser isso, né? Então, a gente tem que ter a frieza de tomar nossas decisões amparadas no que está acontecendo no momento. E ontem preparei a apresentação e hoje já teve um tanto de mudança, né? Porque a gente conviveu aí com queda de bolsa nos Estados Unidos ontem e outros impactos mil. Então, eu procuro, no momento, não preparar apresentações com muita antecedência, porque tudo muda toda hora. Falando um pouquinho de quedas de PIB, né? Eu trouxe aqui várias fontes de informação, e isso aqui foi apresentado pelo Marcos Leles essa semana num seminário para a BIMPEC, para o Instituto PET Brasil. Eu queria só comentar, porque a gente está com algumas ações de rodadas de negócios internacionais na São Paulo Negócios, que é a minha outra atividade, além da FIA, e a maior parte das empresas que estão se inscrevendo para participar das ações, elas querem exportar para a América Latina, né? Eu acho que sim, acho que faz sentido, porque são países vizinhos e culturalmente mais próximos de nós e sempre mais fácil para empresas iniciantes. Porém, a gente tem que conviver com os dados, né? A América Latina vai ter aí quedas de PIB consideráveis, né? Então, a gente pode ver aqui os 8% previstos pelo FMI e pela OMC. Não que a Europa também não esteja sofrendo, né? Tem aí o Banco Central Europeu prevendo 12% de queda no PIB da região europeia, da zona do euro. E a gente tem aqui Estados Unidos com uma previsão também ruim da OMC, da FMI, mas um pouquinho mais otimista do The Economist. E a China, que já está em processo de recuperação. Então, eu diria que a gente tem que considerar todos os mercados no momento, né? Eu tive discutindo com os empresários na última semana, a gente teve reuniões com 14 cadeias produtivas, explicando o nosso sistema de promoção de negócios internacionais no momento, o plano que a gente montou. E muitas das cadeias produtivas estão sinalizando que vão aguardar e vão manter as suas operações somente em mercados estratégicos, né? Então, bastante retraídas. Eu até concordo que deva haver alguma retração e algum cuidado, mas eu posso garantir para vocês que tem demanda. A gente está recebendo contatos de compradores internacionais querendo participar das ações, e eu não vejo por que a gente não manter diálogos, né? Até porque a exportação ela acontece depois de um certo tempo que se inicia um contato. Tem todo um processo de adequação que pode ser iniciado desde agora, né? Então, é necessário falar com todos os mercados, até por uma questão de efetividade de planejamento para que se possa exportar em 1, 2 anos. A gente convive também com um cenário interno preocupante, né? Nós temos aí um endividamento bem grande das famílias, né? E eu trouxe aqui um videozinho bem curto, que eu vou passar para vocês, que é da Cielo, que chegou também ontem até mim, e que fala um pouquinho da situação do varejo. Não tem som, né? Mas ele só mostra algumas tendências e as quedas que estão sendo identificadas ou altas, né?
nas vendas de vários canais de comercialização. E a gente vê aí que é bastante dramático, né? Os negócios no mercado interno estão bastante ruins. Como entramos agora num processo de reabertura, ainda é difícil avaliar como vai ser essa recuperação e que cenário a gente vai encontrar de negócios dentro do mercado nacional mesmo. Bom, em se falando de ir para a exportação e começar um processo de internacionalização agora, a gente tem a vantagem do dólar, né? Então, muitas empresas às vezes nos procuram falando, poxa, o dólar está tão bom, pode ser uma solução. Só que a gente tem que ter em mente, claro, a gente teve uma desvalorização muito grande aqui no Brasil, mas não foi só no Brasil, né? Tem vários outros países que também estão pensando nisso. Então, a gente vai sofrer concorrência de qualquer jeito. Mas é melhor trabalhar para entrar nessa concorrência pelo mercado externo do que fazer nada. E aqui eu trouxe os dados da balança brasileira do primeiro, aí de janeiro a maio, para a gente dar uma olhada, né? A gente teve aí queda de 13% nas exportações e queda de importações também de 10%. Então, segue uma tendência aí de diminuição do volume de negócios internacionais. Aqui também há uma representação gráfica, né? Embora as quedas existam, a gente já teve queda pior em 2016, dá para notar aqui. A gente ainda não está passando por uma queda dramática. Esses dados aqui são do estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, a gente teve aí no mês de maio 34% de queda nas exportações e 33% de queda nas importações. Seguimos aí com um parcial acumulado de queda de 21% nas exportações no ano, comparado ao mesmo período do ano passado, e 10,5% de queda nas importações. E eu queria mostrar aqui a balança paulistana do município de São Paulo também, né? A gente teve março, abril e maio um crescimento nas exportações. Em maio, bastante expressivo, de 230% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Isso nos dá aí um crescimento acumulado do ano das exportações de 70%, né? E a importação caiu quase 17% aí no acumulado. Então, a gente está nesse cenário aqui, um cenário de recuperação do volume de exportações de 2018. Em 2018, fechou o ano com 13 bilhões de exportações na cidade de São Paulo, e depois, em 2019, a gente teve uma queda. Então, a gente não chegou ainda no patamar de recuperação dos 13 bi que a gente teve em 2018. E talvez não cheguemos, né? Mas, considerando o tipo de produto que foi exportado, né, pode ser que aconteça. Dá para notar aqui que a gente está falando de uma intensa exportação de commodities, né? São produtos agropecuários e de indústria extrativista que estão puxando esse crescimento, que teve aí a agropecuária 341% de crescimento e a indústria extrativista com 80% de crescimento. E a indústria de transformação está com uma queda no volume de exportações de 4,4%, mas não é uma queda tão grande assim, né? A gente tem esse volume de exportações grande na cidade, tanto de commodities, porque a gente tem as grandes trading companies representadas aqui na cidade de São Paulo, quanto de várias indústrias do Brasil inteiro que têm seus escritórios comerciais sediados na capital. Falando de tendências para o comércio exterior, eu extraí esses dados de um relatório do World Bank, que chegou essa semana também.
a gente tem, sim, números que mostram queda, né? A própria queda no volume de movimentação de containers aqui, e de número de pedidos novos de exportação demonstra uma queda bem acentuada, são dados globais, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de, em 2020, ter uma queda bastante brusca no volume de negócios internacionais em 2020 e uma tendência de recuperação em 2021. Tá? A gente tem aqui uma queda também bastante brusca em 2020 de manufatura e de serviços, né? Então, temos que ser realistas, como eu abri o webinar. E a gente tem aí também uma redução do número de estoques e um aumento aí de fornecimento, né? E no caso do turismo, é um quadro bem dramático, né? Aí, principalmente no início de 2020, onde a gente tem o turismo, as chegadas de turismo com uma queda brusca. Bom, agora eu já vou entrar um pouquinho na fase mais otimista, né? O que a gente faz com esse limão? A gente faz limonada, né? A gente tem que tentar fazer negócios e não pode se entregar tão facilmente à crise. A gente tem que fazer um esforço, até uma obrigação de agências de fomento, como a nossa, lá da São Paulo Negócios, do meio acadêmico e do empresariado em geral, de traçar tentativas de recuperação da economia, até para a gente tentar ter condições de ter uma movimentação de negócios, né? De não ter tanta mortalidade de empresas nesse período de recuperação da crise. Então, eu queria mencionar aqui, assisti essa semana um webinar que tratou de International Business in Times of Pandemic, né? A gente teve aí vários professores muito reconhecidos e que falaram muito bem, num discurso bem alinhado, sobre efeitos da pandemia. Então, eu queria citar aqui as frases ditas pelos professores Tamer Cavugil, pela Maria Luísa Pinho, pelo Jorge Carneiro, que é um grande especialista que eu não sei se está aqui na sala, mas ele me disse que iria assistir esse webinar. Mas eu coletei algumas frases ditas, né? Primeiro, a pandemia é um agente de mudança, né? Um agent of change, uma oportunidade de encontrar novas formas de fazer negócios, e que eu estou plenamente de acordo. E aí foi falado um pouco, e essa foi mais a fala do professor Jorge Carneiro, sobre competências necessárias aos gestores atuais, né, diante da pandemia. Então, ele coloca resiliência, tomar decisões sem clareza, resolver contradições internas, ter empatia, né? Que esses gestores eles têm que ter social skills, psychological skills e practical skills, né? Eles têm que ser capazes de ter essa interação social e de tomar decisões um pouco no escuro, né? Uma outra frase, e que eu estou entendendo na prática o que ela quer dizer, em termos de negócio fornecedor a fornecedor, cliente a cliente. Ou seja, a gente ainda está vivendo um período de que o mindset dos empresários não está tão bem construído para um que seria um novo normal, até porque ninguém sabe direito qual é o novo normal. Então, muitas empresas resistem a tomar atitudes de mudança, e muito menos de engajamento da sua cadeia de valor, né? Continua com a postura de fazer negócios no modelo antigo. E isso é bastante preocupante.
E aí vem a frase, né, que os empresários precisam mudar o mindset da orientação do ROI, né, do Return on Investment, para o engajamento social. Precisam olhar a sua atuação como um processo de contribuição com a sociedade, tornarem-se cidadãos, né, cidadãos. E a frase que eu mais gostei é que recomeçar não é esperar a pandemia acabar, né? A gente tem que colocar a mão na massa agora. E o destaque do professor Cavuzil aqui, que é bastante interessante, do nosso jeitinho, né? O brasileiro tem o jeitinho. E que eu traduzi aqui, né, que ele mencionou isso, é find a way, né? Nós temos que encontrar uma forma de sobreviver e de seguir à frente diante desse cenário tão difícil. E aí eu vou contar um pouquinho do que a gente tem feito na São Paulo Negócios, né, da minha experiência prática. Logo que nós fomos para o home office, em meados de março, a gente viu acontecer todos os cancelamentos das feiras nacionais e internacionais, tanto as que nós participaríamos, quanto as que os nossos parceiros participariam, e muitas associações setoriais estavam lá engajadas, esperando para participar. A gente começou a ter a sensação de que estava acontecendo uma reviravolta. E começamos a olhar para essa crise não com a expectativa de um retorno no segundo semestre, né, porque, em princípio, os eventos foram cancelados e adiados para o segundo semestre, mas a gente meio que entendeu que isso era profundo e que a gente precisava analisar o que fazer e reorientar todo o nosso plano de trabalho, até porque nós temos metas para cumprir, tanto quanto qualquer outra instituição ou qualquer empresa. E a gente precisava replanejar. Então, a gente teve um período de replanejamento, de olhar, de pensar, de coletar material. Não existe na literatura precedente, então você não consegue avaliar casos passados de pandemias passadas, porque a última pandemia desse porte, ela não teve registro nenhum, então é difícil, né? A gente não tem nenhuma proxy, né, para copiar, para usar, para adotar no nosso procedimento. E aí, o que a gente achou que a gente deveria fazer? A primeira coisa é mobilizar os próprios empresários para dar contribuições, né? A partir do princípio que várias cabeças pensam mais que uma e que a gente precisa ouvir o cliente, né? O empresário em processo de internacionalização, para tentar oferecer soluções, mesmo que sejam de ferramentas virtuais, e tivemos que aprender muito, a nós próprios, como usar as ferramentas para fazer a interação, como estabelecer roteiros de reuniões, né? Como adotar práticas de smart meetings, para que a gente pudesse ouvir organizadamente os empresários. A gente conseguiu, a gente montou aí um grupo de 50 empresas que já tiveram 18 reuniões conosco e que participam ativamente dessa construção de um novo plano de abordagem do mercado internacional, mesmo durante a pandemia. À medida que a gente foi avançando, a gente foi percebendo também as necessidades de desenvolvimento de competências das empresas, né, para esse novo cenário e também para a mudança de mindset. Então, a gente partiu da premissa que todo evento e toda reunião que a gente faz, a gente tem que ter um momento de mudança de mindset, é um processo, né? Pílulas de mudança de mindset. E nós tivemos a colaboração de um professor também da FIA, que é o professor Antônio, e que desenvolveu essas metodologias conosco de envolvimento e mudança de mindset dos empresários. A gente começou a fazer sessões especiais, temáticas, oferecendo conteúdos para que as empresas se preparassem para o momento de participar de rodadas de negócios virtuais. Inclusive, na semana que vem, no dia 19, nós vamos ter o professor Gilberto Agrello, que também é da FIA e do mesmo curso de diplomacia corporativa,
que vai também fazer um webinar para a gente, abordando aí a expectativa do comprador internacional em relação às rodadas virtuais. E a gente passou a treinar mesmo as empresas em como utilizar ferramentas de negócios em ambiente virtual. Quando eu falo de treinamento, eu falo de tudo. Eu falo de preparação de pitch, de postura, de tom de voz, de ser mais objetivo, da incapacidade de você experimentar um produto. Então, fica mais difícil demonstrar produto no ambiente virtual. Não adianta ficar com o produto na tela, tentando fazer o comprador ver a embalagem e tal. Então, você tem que usar outros recursos de demonstração que não aqueles usuais, né? Então, a gente tem tido sessões de experimentação da ferramenta mesmo, sessões de pitch, ajudando as empresas a construir seu storytelling e de como começar o pitch, né? Como o pitch pode se adequar ao ambiente virtual. E também a grande ansiedade que se tem nesse momento de pandemia, né? Então, você tem que começar uma reunião de uma forma completamente diferente do que você fazia antigamente, né? O quebra-gelo é diferente, a apresentação da empresa é diferente, a apresentação do produto é diferente. Então, a gente está nesse processo de treinamento. E estamos oferecendo 7 rodadas de negócios, algumas nacionais, outras internacionais, para vários segmentos de empresas que podem ter sucesso aí nas vendas internacionais. Essas 7 rodadas acontecem de junho até novembro, né? Então, a primeira acontece dia 30 de junho, e para nós está tenso, porque a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, ninguém fez ainda, né? Tem algumas instituições fazendo, mas de fato vai ser a nossa primeira experiência e a gente já está aprendendo muito com isso. A gente tentou se precaver o máximo de testar modelo, e também contar com as 50 empresas que estão junto conosco no Get Together, né? Que nós batizamos nosso programa de Get Together, Together We Are Stronger. Ter essas empresas engajadas com a gente participando desses testes é muito bom, né? É um aprendizado para todos e acho que sairemos mais habilidosos de tudo isso. Para engajar as empresas, a gente elegeu valores também, né? Porque, como eu já falei antes, as coisas mudaram. A gente está muito mais tentando salvar a crise com uma rede de cooperação. E eu não falo só da São Paulo Negócio, eu falo no geral. Muitas instituições estão montando redes de cooperação. E talvez seja esse o caminho mesmo, né? Então, a gente criou um anagrama aqui, que é para comunicar os valores desses grupos de trabalho, que chama RUC, né? E que é um anagrama dos valores centrais do projeto, que é a humildade, união, lealdade e contribuição. Ou seja, se não for para contribuir, não entra no projeto, né? É para contribuir, não é para chorar, não é para... Tem horas de desabafo que a gente aceita, né? Ninguém é de ferro. Mas, essencialmente, considerando que todos são capazes de dar sua contribuição. E, por isso, devem estar motivados a vir participar do grupo por isso, né? Para contribuir e não para reclamar. E teve mais aí 4 valores que foram trazidos pelos grupos de discussão que entraram no nosso radarzinho aqui de valores, né? Respeito foi colocado, motivação também, a coragem e o foco, né? Ou seja, a coragem apareceu, e não fui eu que propus, foram os empresários, e isso é bastante significativo, porque eles estão dizendo que tem que ter coragem para mudar. E o outro ponto é não perder o foco, né? E é um pouco isso mesmo, a gente tem que ter coragem para fazer uma mudança, mudar completamente e manter o foco, né? Não dispersar. E aqui um pouquinho o perfil dessas empresas, né? Nós temos aí 32% das empresas participantes que são do setor de serviços, 61% indústria
e um pequeno percentual de empresas que é do segmento de comércio que está participando. Para os grupos de debate, a gente não fez nenhuma seleção setorial, pelo contrário, a gente considerou que uma inovação pode surgir se a gente misturar as pessoas. Então, a gente já montou os grupos multissetoriais. A premissa era não ter empresas de um mesmo setor dentro do mesmo grupo. Então, a gente colocou indústria, né, de vários segmentos, a gente colocou o pessoal de economia criativa também dentro, e a gente colocou algumas empresas de serviços, como serviços de arquitetura, como serviços de iluminação, enfim, a gente fez um grande mix nos grupos e que funcionou muito bem, e de lá saíram grandes soluções. E é importante destacar também que os próprios empresários trocam soluções que adotaram entre eles. Então, eles tiveram a oportunidade de dar uma contribuição para o colega, né? E muitos deram ideias fantásticas. Foi muito legal. Todo esse material, claro, foi gravado, transcrito e compilado, né? E que é usado para dar diretrizes ao que a gente está fazendo. Dessas empresas que estão participando e que já participaram de sessões especiais do Get Together também, quase 78% são exportadoras e 22% não são exportadoras ainda, são empresas em processo de internacionalização. Aqui eu trouxe, depois a gente vai compartilhar, provavelmente a Fia vai compartilhar essa apresentação com vocês, mas é um pouco dos segmentos de indústria e de serviços que eles são parte, né? O perfil empresarial. Mas eu gosto de destacar aqui que a gente teve algumas melhorias implantadas sim, né? 41% das empresas relataram melhorias e adequações que foram implantadas na empresa. E 59% ainda não fizeram, né? A gente tem a maioria ainda das empresas esperando para fazer adequações e migrar para o que seria esse novo normal. Dentre as adequações que foram relatadas, né, a gente teve aí adequações no ambiente de trabalho, mudança na gestão da empresa, desenvolvimento de produtos adaptados às novas demandas de consumo perante a pandemia, mas a maioria das empresas, 50%, relatou mudança no modelo de comercialização, que é bastante animador, né? Aos poucos as empresas estão assimilando a necessidade de fazer essas mudanças. Travou meu PowerPoint aqui. Bom, aqui é um pouquinho a rede que a gente montou de parcerias em torno das rodadas de negócio online. Além dos grupos de discussão com os empresários, a gente montou grupos de discussão entre instituições, né? Então, a gente tem todas essas, mais o Sebrae, mais a Apex Brasil, mais a Invest São Paulo, participando também desse esforço de compartilhar experiências e que possam dar diretrizes ao trabalho de promoção de negócios internacionais. E elas estão apoiando também a execução das rodadas de negócio do BizConnect, que foi o nome que nós demos para o programa de 7 rodadas de negócios virtuais. Aqui eu tenho o calendáriozinho, né? Aqui tem 6 das rodadas. A de novembro a gente ainda está moldando, mas deve ser algo para o segmento, o setor de tecnologia, né? Então, nós temos uma rodada de e-commerce, uma rodada para o setor de moda, a rodada de e-commerce já no dia 30, a rodada de moda no dia 16 de julho, depois a gente tem o Home Decor and Construction Biz Day, que aí vão entrar não só empresas fornecedoras de produtos, mas empresas fornecedoras de serviço, como serviços de arquitetura, e os serviços de projeto de iluminação, que estão dentro dessa vertical.
Depois a gente tem uma rodada com comerciais exportadoras e trading companies em agosto. E vamos ter o São Paulo International Business Day, que é um evento que a gente já vinha fazendo semestralmente na São Paulo Negócios, mas que agora precisou migrar para o modelo virtual totalmente. Né? Vai ser dia 23 de setembro. E em outubro a gente tem uma rodada especial para as empresas que trabalham com o segmento de Green Label, né? Que aí entra não só alimentos, mas entre equipamentos, ou tudo que seja relacionado com a sustentabilidade. A gente teve também, a gente teve uma rodada que a gente planejou e que não deu certo, que chamava Black Friday Biz Day, onde a intenção era fazer liquidação de estoques. E aí eu entendi que o mindset ainda não está preparado das empresas, né? Eles não conseguiram entender um pouco isso aqui, né? Que é uma fórmula importante, né? Que você tem que considerar no período da pandemia, né? Dentro do preço, né? A gente tem aí que analisar a disposição do cliente a pagar. E ali a gente tem entre o custo do produto e o valor criado, né, que é criado pela diferenciação, pela comunicação, pelos atributos de produto que são percebidos pelo consumidor, né, a composição do valor criado com o custo devem estar ajustadas à disposição de pagar do cliente. E aí a gente tem uma divisão de valor, né? A gente tem o custo, que é coberto por esse preço, né? Pela disposição do cliente a pagar, o lucro, que é o valor capturado pela empresa, e a gente tem o valor capturado pelo cliente, que é justamente o valor que ele percebe no produto. O que acontece no momento da crise é que essa disposição a pagar do cliente, ela é menor, até porque eu já mostrei, né, que a gente está aí com um patamar de 66,5% de endividamento das famílias. Então, obviamente, se a pessoa tem menos dinheiro, ela consome menos, ou faz opções por produtos mais baratos. Então, o que vai acontecer, provavelmente, isso tudo é tendência, a gente não sabe se vai se comprovar, é que a gente tenha um valor criado bem menor e que vai ter que ser dividido ainda entre a empresa e o consumidor, né? E a gente fez essa tentativa de ter uma rodada de negócio de liquidação, pensando nas empresas que tinham estoque e que poderiam vender esse estoque e assim colocar recursos no caixa e preservar o caixa da empresa. Ora, a gente teve baixíssimas inscrições, ou seja, as empresas não querem liquidar nada, elas não querem eliminar estoques. Então, muito bem, é assim, a gente segue em frente com as rodadas comerciais. Mas não devemos ignorar que há uma disposição por pagamentos por parte dos clientes, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E as empresas precisam fazer esse exercício de ajustar os seus custos e os seus preços para ter realmente um espaço para comercializar os produtos. Aqui é só a arte que vocês devem ter recebido muito aí pelo Instagram, pelas mídias sociais do São Paulo Negócios, e só mostro aqui para uma identificação visual, né? E aqui eu trouxe também alguns dados de expectativa em relação ao comportamento do consumidor, né? E aí são dados do Euromonitor, que também de um relatório recebido essa semana, e que mostram algumas tendências, né? A gente tem aí as previsões antes da Covid, né? E que eram bastante positivas aqui para vários setores, com exceção da comida embalada, né, que era negativo, né?
e o que a gente tem agora de potencial de crescimento para vários segmentos agora diante da crise, né? Então, você tem aí queda no consumo de produtos de luxo, de acessórios, de calçado, né? De óculos, de tabaco, também queda de produtos de higiene pessoal, né? Então, a gente tem vários produtos com tendência de queda no consumo e alguns com tendência de aumento de consumo. Então, eu diria assim, existe oportunidade, né? A gente só tem que saber aproveitar as oportunidades certas. E também, em termos de comportamento, a gente tem uma mudança aí em relação aos impactos nos diversos mercados, né? As preocupações com sustentabilidade agora viraram preocupações com propósito, né? A questão social aqui é bastante importante. A gente tem aí a tendência da grande experiência de entretenimento dentro de casa. As preocupações do consumidor em relação aonde comprar e como comprar, né? A preocupação com o bem-estar, né? E aí a gente tem que pensar no novo normal, né? E o novo normal, ele vai ficar, ele vai ser passageiro, né? E aí a gente tem situações que vão ser permanentes, como o próprio home office, né? Eu vejo várias empresas relatando que vão adotar formas híbridas, né? De ter parte do time voltando ao trabalho no escritório ou na empresa e parte trabalhando em home office, né? E o impacto grande da inovação em todo esse processo. Então, quando a empresa vai preparar uma estratégia de abordagem do mercado internacional, ela deve ter em mente que tem um processo de mudança muito grande, que ela vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar o seu portfólio e tudo mais, para que tenha sucesso. Não adianta ir com o produto, com a estratégia antiga, porque aí não vai funcionar mesmo. A gente tem aí a expectativa de crescimento de renda per capita, que também sofre uma queda brusca em 2020 e começa a se recuperar nos anos seguintes. E que combina com o que eu disse em relação ao preço, né? Diante de uma renda per capita menor, se a empresa quiser vender, ela vai ter que fazer o exercício de precificação de uma forma mais apurada. Bom, também queria propor aqui, e isso é muito, agora a gente vai retomar as aulas em agosto, né? A Cláudia que está aí na sala vai poder confirmar. E até sob o ponto de vista do marketing, a gente vai ter grandes mudanças. Eu pretendo trabalhar com a minha turma muito em cima do que aparece, né? Do que aparece no mercado como uma proposta que possa funcionar num ambiente complexo, né? Então, eu trouxe aqui esse modelo que foi publicado num artigo em fevereiro de 2013 e que propõe uma mudança no mix de marketing, né? Então, eu pensei que isso aqui é bem adequado ao momento que a gente vive. E a provocação vai ser para os meus alunos e para as empresas sempre no sentido de pensar diferente um mix de marketing. Que a gente possa pensar, ao invés de uma venda de produto, a gente venda uma solução. Né? Então, você tem que conhecer seu cliente e ver que solução que ele precisa você vai oferecer. E o produto, ele é um meio de oferecer essa solução, mas talvez a gente tenha que agregar mais coisas, talvez a gente tenha que agregar serviços, talvez a gente tenha que se amparar em outras estratégias que vão além do fornecimento do produto. A gente concentrar esforços em entregar valor e não pensar somente no preço, né? Porque se o consumidor conseguir se apropriar de valor, ele vai estar mais motivado a consumir o produto ou serviço. Ao invés de pensar na praça, né? Porque virou uma coisa meio estranha, como a gente estamos conectados com todos os países, com todos os lugares do mundo, pela via online, a gente pensar
em ter foco em um único mercado, porque oportunidades aparecem de diversos mercados. E no momento que a gente não tem que pagar passagem para o comprador vir ao Brasil, que ele está topando entrar numa ferramenta e se reunir com a gente qualquer hora, né? Eu tenho que pensar em como dar acesso ao comprador à minha empresa, né? Ao meu produto. É muito mais focado no acesso do que na determinação geográfica de um mercado. E o outro ponto é trocar promoção por educação. Né? A gente tem vários produtos que podem ter sucesso se a gente tiver uma estratégia amparada na educação do consumidor. Vou citar um exemplo para tangibilizar. O pessoal de food service, né? Bom, os restaurantes estão fechados, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vender direto para o consumidor, né? Para usar meus ingredientes na cozinha gourmet em casa. Só que esse consumidor, ele não vai saber cozinhar necessariamente. Então, eu tenho que educá-lo, né? Um exemplo simplório, mas que se aplica talvez a muitos outros produtos e serviços que a gente tem aí no mercado e que estão em processo de internacionalização. Então, eu tenho que pensar em ferramentas de educação do consumidor para que realmente possa existir a transação comercial. E a boa notícia, né? Eu trouxe aqui uma reportagem que saiu e é de uma empresa que até participa do Get Together, foi capacitada pelo PIEX, da Apex Brasil, junto com a FECAP. A gente tem empresas que conseguiram, né, em plena pandemia, fechar contratos. Essa é uma, mas eu sei de pelo menos 2 casos a mais que a gente sabe que a empresa começou a exportar agora, no meio dessa pandemia tão complexa. Existem casos, inclusive, de empresas que estão tentando acessar o mercado externo e estão proibidas, por lei, a vender seus produtos para exportação, né? Apesar do abastecimento no mercado interno ter sido normalizado. Então, a gente tem que avaliar muito bem se a gente está ajudando ou se a gente está atrapalhando, né? E que o empresário, ele tem, os bons empresários que são empreendedores mesmo, eles têm essa gana por conquistar novos mercados e a gente deve reforçar isso e não desestimular. A Apex Brasil também teve aí ações fantásticas, né? Colocou essa ferramenta no ar de intensa colaboração com as empresas, com estudos, informações, os webinars que a Apex tem feito também, motivando as empresas a entrar nesse processo de digitalização, tem sido incríveis, né? Eu tenho acompanhado na medida do possível. E a gente tem outras iniciativas, tem o pessoal do BID, junto com a Apex, junto com o Sebrae, fazendo uma rodada de negócios importante para o segmento de alimentos. Então, existem iniciativas muito bem estruturadas e que foram muito bem estudadas e que podem ajudar a empresa, assim, a acessar o mercado externo. É claro que a gente tem aí algumas dificuldades para enfrentar, ninguém ignora elas, né? Aliás, sempre que a gente planeja as ações de negócios internacionais, a gente pondera com tudo que existe, né? Os problemas de acordos internacionais que a gente vive, o ambiente institucional, o ambiente de incerteza provocado pela pandemia, os dados financeiros de consumo também, a gente pondera tudo na hora de bolar uma estratégia. Mas a gente ainda quer oferecer soluções para as empresas e a gente quer empresas novas participando das nossas ações. A gente sabe que podem existir caminhos para fazer vendas internacionais. Então, a proposta é não desanimar, né? E manter a simplicidade, né? Quanto mais a gente complica as coisas, pior, né? Então, vamos ponderar tudo, mas vamos ser simples, né? E é o mais difícil, você encontrar soluções simples é o desafio. Mas dá certo, se a gente pensar bem e com toda uma rede de engajamento aí entre a indústria, as empresas de serviços, as empresas comerciais,
o setor institucional também, as associações, o governo, a academia, todo mundo pensando junto e colocando soluções integradas no mercado, pode ser uma fórmula bem bacana da gente atuar daqui para frente. Eu deixo meus dados de contato aqui para quem quiser me escrever um e-mail, tirar dúvidas, o meu telefone, porque hoje em dia, quem quer falar mesmo, dá logo o WhatsApp, né? Não fala o telefone do escritório, até porque não tem ninguém no escritório, está todo mundo em home office. E fico à disposição de vocês para as perguntas. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando e colocando ideias, discutindo ideias com vocês. Muito bom. Tem uma pergunta. Jorge pergunta: qual a sua percepção sobre o mindset empresarial? Você falou um pouco sobre isso, até mencionou que eles estão fazendo negócios, os empresários continuam fazendo negócios no sistema antigo, mas eles já assimilaram o novo modo de fazer negócios? Olha, a gente tem uma situação bem estranha, viu? Tomando como base a minha experiência, eu vou contar para vocês que em 30 anos de carreira em comércio internacional, é a primeira vez que eu tenho mais compradores nacionais e internacionais inscritos para rodadas de negócio do que empresas brasileiras, né? É assustador. Tem alguns empresários, sim, especialmente esses que estão firmes conosco no Get Together, que estão inscritos nas rodadas e tem aí uma grande chance de fazer negócio, porque eles estão nesse processo de preparação intenso. Mas tem muita empresa que está preferindo ficar fechada mesmo. Né? E aí compreende-se pelo segmento de atuação dela e de ela ter uma baixa perspectiva. Então, ela pensa assim, a gente ouviu de algumas empresas do segmento de confecções que a empresa acha que está mais protegida fechada nesse momento, né? E prefere esperar as coisas entrarem num curso normal para depois reabrir. Mas que, por enquanto, vem que abrir a empresa, participar de uma rodada de negócio e vender pode ser um drama, porque ela vai ter que comprar estoque, ela vai ter que produzir. Qual o problema disso? A gente tem que respeitar, né? Uma decisão empresarial. Então, a gente mantém o contato com esse empresário, busca continuar compartilhando conteúdo com ele sobre tudo que está acontecendo no mercado externo, que é importante para ele se preparar. E deixa ele tomar a decisão de quando é o momento dele reabrir e participar dos eventos de negócio. Mas, no geral, as empresas estão assimilando, sim, que precisa ser tomada uma medida de inserção no mercado de movimentação da economia. Né? Então, sim, elas estão procurando se habilitar a trabalhar com ferramentas de negócios virtuais e tenho certeza que estão em processo de adequação de mix de produto. A gente tem aí bons casos dentro do Get Together e que vão ter sucesso na internacionalização. Maravilha, professora. Quais as vantagens e desvantagens de realizar eventos de negócios em ambiente virtual? Bom, como eu citei antes, na prática, né, existem dificuldades, é claro, né? Você tem que adaptar todo o seu discurso, a sua narrativa, tem que adaptar a apresentação, a demonstração de produto para o ambiente virtual. Isso eu já falei que é uma grande dificuldade e que aí só tem um jeito: treinar, 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 treinar. Tanto que para as empresas que estão participando das rodadas de negócio, a gente faz essa sessão de pitch e depois a gente recomenda, vai para o espelho, treina no espelho, né? Tem que estar tudo preparado e alinhado exaustivamente antes de uma reunião de negócios virtual. Porque você vai ter lá aqueles 20 minutos para falar com o comprador e tem que passar essa mensagem sem o contato caloroso que o brasileiro gosta de ter, né? Que a gente tem necessidade de ter esse contato físico pessoal, né? E que não vai existir por muito tempo. Então, eu já tenho que esquecer que isso vai acontecer, porque não vai acontecer. Agora, tem vantagens também. A gente tem que pensar nas vantagens.
como organizadora, São Paulo Negócio pensa assim que é ótimo que a gente pode programar salas para fecharem em determinado momento. Então, não tem choradinha, né? É sair da sala, é ótimo, é perfeito, né? A gente não tem que ficar avisando ninguém que tem que encerrar a reunião, que tem que ir para a próxima, né? A sala fecha, volta para a sessão principal e acabou, né? É perfeito. Mas sob a ótica do comprador, e que talvez o Gilberto vá falar também na semana que vem, tem oportunidade, porque a gente não tem transferência física das pessoas. Ou seja, eu consigo fazer mais reuniões com compradores de qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem que perder esse preconceito que eles não vão aderir, que eles vão aderir. Né? Talvez a gente tenha que se adaptar um pouquinho e fazer reuniões em horários meio estranhos, mas quem quer vender, né? Quem quer vender tem que se adaptar. Mas sim, existe essa facilidade que todo mundo deixa de prestar atenção, né? Agora, o mindset do mercado internacional está preparado para estar conectado e não tem essa necessidade nem o preconceito em relação a eventos virtuais. Né? Tá todo mundo nesse mesmo mindset de aproveitar as rodadas virtuais. Então, isso abre um leque enorme de possibilidades de negócio. E a gente deve aproveitar. Legal, respondemos a pergunta do Marcelo. A próxima, e os compradores internacionais estão aderindo bem? Já estão acostumados? Então, em que medida eles estão acostumados, a gente não sabe, a gente vai saber dia 30 de junho, né? Mas sim, estão aderindo bem e estão querendo ter essa experiência. E aí eu vou destacar um ponto importante, que é a mensagem que eu deixo para quem não entrou ainda no mercado internacional e que quer entrar. A exportação, ela não acontece de imediato. Né? Não é porque você tem impossibilitado de exportar que você não deva começar esse contato. Aliás, é extremamente importante. Começa o contato comercial para você poder planejar a sua exportação, para você começar a adequar seu produto, para você ver o que o mercado espera. Só tem um jeito de saber, perguntando para o comprador. Né? Então, é uma experiência válida para quem não está exportando ainda. E é uma experiência exponencial de ampliar negócios para quem já exporta. Porque quem já exporta, tem experiência, vai ser muito bem visto pelo comprador internacional. Então, tem dois lados aí, mas eu acho que são iniciativas muito válidas, tanto para quem está em processo de iniciante aí nas exportações, tanto para quem já tem mercados e exportações consolidadas, né? Esse processo de rodada de negócios vai ajudar todo mundo. Professora, vamos concluir, mas antes eu queria fazer a pergunta... tem uma pergunta aqui sobre o vírus. Pelo agravamento de casos da Covid no Brasil, isso pode impedir a entrada de nossos produtos no exterior? Bom, os portos estão abertos, né? Eu acho que as cargas por via marítima estão seguindo uma certa normalidade. Talvez os preços de frete atrapalhem um pouco. Mas aí eu vou voltar lá naquela frase que não fui eu que disse, né? Que no ambiente de negócios, fornecedor é fornecedor, cliente é cliente. Independente do cenário institucional e da imagem do Brasil, a gente deve confiar que no ambiente comercial o que vale é fazer negócio. E a gente não tem recusa de comprador em falar com o exportador brasileiro. Pode atrapalhar? Talvez. Talvez não. Não sei. Agora, o que a gente ganha de mãos atadas, de braços cruzados? Nada. Então, é melhor a gente participar, a gente se engajar e a gente tentar fazer alguma coisa, né? Não ficar aí pensando no problema, remoendo o problema de imagem, o problema institucional, né? Isso não é, gente, não contribui em nada para fazer negócio, né? Você tem que, no mínimo, fazer uma tentativa, né? Então, eu acho que no ambiente comercial, todo mundo quer ter lucro e todo mundo quer vender.
esse comprador vai querer ver a novidade, sim, que pode ter ali a inclusão no portfólio de um produto com um tremendo diferencial ou de uma empresa que oferece uma solução bacana, porque ele também está interessado em oferecer novidade para o seu mercado. Eu gostei. Falou com a gente a professora de Estratégia de Internacionalização e Marketing Internacional do curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo, Silvana Gomes. Se você gostou, na terça-feira já vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School, e vocês encontram ou esse e outros temas da série de diplomacia, como a dinâmica das relações internacionais, da professora Maristela Basso, está lá também a importância das relações governamentais na diplomacia corporativa pós-Covid, da Kelly Aguiar, internacionalizações de empresas durante a pós-pandemia, na semana que vem, e a professora já prometeu mandar para a gente a apresentação, então a gente vai compartilhar com vocês. E no dia 2, vocês, na semana que vem, podem se inscrever na Economia das Cidades, Economia Criativa no Contexto da Pandemia, do professor Vladimir Maciel, que eu vou colocar na segunda-feira lá no site para vocês. Professora, muito obrigada. Se vocês têm mais alguma dúvida, podem mandar ou para a professora ou no eventos@fia.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos Foi um prazer, vê-la em breve. O curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo inicia presencialmente em agosto. Então, está lá no nosso site fia.com.br para você ter informações ou então fazer a sua inscrição. Foi um prazer. Obrigada, Fabiane. Obrigada, Vamos Cláudia. ao jantar do Obrigada, Dia dos Namorados dos Mozões. E agradeço a todos os ouvintes aqui por me aguentarem esse período. Sim. Muito prazer. Boa noite a todos. Audiência, boa noite dos namorados. Até logo. Uma boa noite. Obrigada, Aguinaldo, por ter nos mantido conectado todo esse tempo. E até a próxima.